Olá a todos, espero que estejam bem. Aqui estou eu mais uma vez para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Sousa e hoje neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar convosco o conto tradicional O Caldo de Pedra, de Teófilo Braga, e que podem encontrar no seu livro Contos Tradicionais do Povo Português. Antes de começar, já sabem, não posso deixar de vos pedir, para caso ainda não tenham feito, subscreverem o canal e para partilharem os nossos sussurros, de forma a que estes possam chegar a mais pessoas. O Caldo de Pedra. Um frade andava ao peditório. Chegou à porta de um lavrador, mas não lhe quiseram aí dar nada. O frade estava a cair com fome e disse: "Vá ver se faça um caldinho de pedra." E pegou numa pedra do chão, sacudiu-lhe a terra e pôs-se a olhar para ela a ver se era boa para fazer um caldo. A gente da casa pôs-se a rir do frade e daquela lembrança. E diz o frade: "Então nunca comeram caldo de pedra? Só lhes digo que é uma coisa muito boa." Responderam-lhe: "Sempre queremos ver isso." Foi o que o frade quis ouvir. Depois de ter lavado a pedra, disse: "Se me emprestassem um pecorinho." Deram-lhe uma panela de barro. Ele encheu-a de água e deitou-lhe a pedra dentro. "Agora, se me deixassem estar a panelinha aí, ao pé das brasas." Deixaram. Hoje partilho convosco mais um conto tradicional que, apesar de ser pequeno, se revela bastante rico nas mensagens que transmite. Tal como já partilhei convosco, quando vos trouxe, por exemplo, a parábola dos 7 vinhos, os textos tradicionais são histórias curtas e são exatamente para facilitar a sua transmissão oral, com protagonistas que são sujeitos a situações, isto é, a peripécias, no espaço e tempo indefinidos, e situações estas que constituem provas que eles vão vencendo até alcançarem um final feliz. Nestes textos, dos quais podemos sempre retirar uma moralidade ou uma lição, as personagens não têm nomes e as referências ao tempo e ao espaço são indefinidas, porque o que importa é que a história seja contada e se possa associar a qualquer um de nós. Logo no início, é-nos dada a conhecer a situação inicial, ou seja, a de um frade que está faminto e que vai pedir algo para comer um lavrador, mas este não lhe quis dar nada. É esta situação inicial que levará ao desenrolar da ação e à restante história. Mas antes de nos debruçarmos acerca desta ação e do que se passará a seguir, torna-se importante referir que também nesta parte já nos são oferecidas informações acerca de outras categorias da narrativa, para além da ação. Refiro-me, pois, às personagens, o frade e o lavrador, que ao longo do texto veremos se estenderá a família deste, e ao narrador, que não participa na história, já que a narra na terceira pessoa, como podemos verificar nas formas verbais utilizadas: andava, andou, quiseram, estava. Relativamente ao espaço, outra categoria da narrativa, apesar de ser mencionada à porta do lavrador, nada mais específico nos é dito acerca deste, pelo que não sabemos exatamente onde é, ou seja, temos um espaço indefinido, o que veremos que também vai acontecer com o tempo, aspectos que, como vos disse, são muito comuns neste tipo de texto, já que não importa especificar o tempo e o espaço, mas sim veicular uma mensagem que se mantenha atual e universal, seja em que tempo e espaço for contada. Ora, há pouco falei-vos acerca da situação inicial deste texto que leva ao desenrolar da ação. Debrucemos-nos então sobre esta. O nosso frade, que estava a cair de fome, pediu algo ao lavrador, mas este nada lhe quis dar. Assim sendo, o frade agarra numa pedra do chão e diz que com esta vai fazer um caldinho de pedra. Esta sua atitude, como veremos, é uma estratégia para tentar arranjar comida. Ao falar do caldo de pedra, este espera que as pessoas sintam curiosidade por aquilo que ele diz que vai fazer, o que de fato acontece. É verdade que inicialmente esta sua atitude provoca o riso no lavrador e na gente de casa, por estes não acreditarem nele, nem que seja capaz de fazer um caldo de pedra, já que nunca haviam ouvido falar de tal coisa. No entanto, depois, a curiosidade destas pessoas fala mais alto e podemos constatá-lo na frase "sempre queremos ver isso", o que é bastante revelador e nos mostra como esta curiosidade é um ingrediente principal em tudo aquilo que fazemos e pode levar as pessoas a terem reações diferentes das que normalmente teriam se não fossem instigadas por esta. Aliás,
Gostaria de relembrar que este ingrediente é fundamental na nossa vida e pode, por exemplo, fazer toda a diferença numa sala de aula, permitir-nos captar a atenção e o interesse dos alunos, mexendo-lhes com as emoções. E é exatamente isso que a curiosidade faz. Se eu conseguir despertar a curiosidade de um aluno, já o terei prendido, agarrado para aquilo que virá a seguir. E a partir daqui, as coisas só podem correr bem. Tal como a gente da casa, este também querá ver aonde leva aquilo que despertou nele a curiosidade e a emoção. Vale a pena pensar nisso, não é? Mas voltando ao texto, depois de conseguir esta reação, que o frade já esperava, como nos revela a frase seguinte, foi o que o frade quis ouvir, e crendo na curiosidade das gentes que o observavam, este, como quem não quer a coisa, começa por pedir um pouquinho para poder fazer a esperada sopa, o que lhe é imediatamente fornecido, assim como que o deixem colocar a panela de barro nas brasas, já que sem estas será impossível fazer o caldo de pedra que tanto se espera, o que também lhe foi concedido. O que acontecerá depois? Vamos lá, vou contar-vos. Assim que a panela começou a chiar, disse ele, com um bocadinho de unto é que o caldo ficava de primor. Foram-lhe buscar um pedaço de unto. Ferveu, e a gente da casa pasmada para o que via. Diz o frade, provando o caldo, está um bocadinho insonso. Bem precisa de uma pedrinha de sal. Também lhe deram sal. Temperou, provou e disse, agora é que uns olhinhos de couve ficava que os anjos comeriam. A dona de casa foi à horta e trouxe-lhe 2 couves tenras. O frade limpou-as e ripou-as com os dedos, deitando as folhas na panela. Quando os olhos já estavam aferventados, disse o frade, ai, um naquinho de chouriço é que lhe dava uma graça. Trouxeram-lhe um pedaço de chouriço. Ele botou-o à panela e, enquanto se cozia, tirou do alforje pão e arranjou-se para comer com vagar. O caldo cheirava que era um regalo. Comeu, lambeu o beiço, depois de despejado à panela, ficou a pedra no fundo. A gente da casa, que estava com os olhos nele, perguntou-lhe, ó senhor frade, então e a pedra? Respondeu o frade, a pedra? Lavo-a e levo-a comigo para outra vez. E assim, comeu onde não lhe queriam dar nada. Tal como já estamos a verificar, o engenhoso frade, aos poucos, e dando a entender que os pedidos que faz não têm grande importância, continua, devagar, a solicitar às pessoas da casa as coisas das quais necessita para a sua maravilhosa sopa de pedra. Assim, depois de ter conseguido a panela e que a deixassem colocar ao lume, pede também um bocadinho de gordura, o unto, uma pedrinha de sal, os olhinhos de couve e um naquinho de chouriço. E tudo isso, sempre sob o olhar curioso e espantado das pessoas, que, despertadas desde o início pela curiosidade de ver até onde há aquela história do caldo de pedra, lhe vão entregando tudo o que ele precisa. De notar o uso propositado do diminutivo, o pouquinho, a pedrinha, os olhinhos, o naquinho, que pretende exatamente conferir pouca importância aos pedidos feitos, tornando mais fácil assim que as coisas lhe sejam dadas por quem antes se recusar a ajudá-lo. No final, e com o caldo a cheirar que era um regalo, o frade sentou-se a comê-lo com grande satisfação e, como diz o texto, comeu e não deu o beiço, deixando apenas a pedra no fundo da panela. E tudo isso sempre com os olhos das pessoas postos nele, à espera para ver como terminava então aquela situação. No final, e vendo que a panela estava vazia e continha apenas a famosa pedra, a tal que despertara toda a curiosidade, as pessoas perguntaram ao frade, ao senhor frade, então e a pedra? Ao que este mais uma vez responde de forma engenhosa e inteligente, dizendo que a vai lavar e levar consigo para uma outra vez. E o frade dá essa resposta porque quer que todos acreditem que a pedra é de fato o ingrediente principal daquele caldo e porque, por outro lado, é precavido e desconfia que pode voltar a precisar da pedra para voltar a conseguir comida. Assim, o frade, de forma disfarçada e bastante habilidosa, conseguiu matar a fome com um caldo feito com ingredientes dados exatamente por quem se recusara a ajudá-lo e não lhe queria dar nada. Eis aqui uma lição retirada não só da forma inteligente e inventiva que o frade arranjou para conseguir o que queria, usando a criatividade como uma espécie de isco, de forma a conseguir que as pessoas lhe dessem, sem problema algum, aquilo que inicialmente se haviam recusado a dar, a comida, como também podemos retirar uma lição dessas pessoas que antes, e maldosamente, não queriam dar de comer ao frade, mas foram completamente levadas a fazê-lo, aguçadas pela sua curiosidade. De notar também aqui um outro aspecto importante.
Ao longo de todo o texto temos caracterização indireta do frade. E é indireta exatamente porque esta não é diretamente referida no texto e é o leitor que o vai caracterizando a partir do que este diz ou faz, como alguém extremamente hábil e engenhoso ao ponto de levar quem nada lhe queria dar a oferecer-lhe tudo o que pedia ou precisava para se alimentar. E assim termina o nosso conto tradicional com um final feliz e com uma moral para a qual facilmente conseguiríamos aplicar um provérbio, como por exemplo, a necessidade aguça o engenho, ou outro apropriado que deixa ao vosso critério, pois de certo conhecerão outros que aqui se encaixam. Do mesmo modo, gostaria também de destacar o uso de expressões singulares e que podemos facilmente associar ou encontrar neste tipo de texto e que estão ligadas à transmissão oral, que é, aliás, a grande via de divulgação destes. Servem de exemplo as expressões ficava de primor, ou cheirava que era um regalo, ou ainda lambeu o beiço. Eis então como um texto tão pequenino pode ser explorado a diversos níveis e dizer-nos tanto, por se aplicar facilmente ao nosso dia-a-dia e nos fazer refletir, sempre com a curiosidade pelo meio, já que esta é um motor, um ingrediente e uma janela enorme que nos abre para o mundo, para o conhecimento e para a aprendizagem. Falemos um pouco do autor desta obra, Teófilo Braga. Nasceu em 1843 em Ponta Delgada, no maravilhoso arquipélago dos Açores. Formou-se em Direito e foi professor, escritor, filósofo e político, tendo inclusivamente sido o segundo presidente da Primeira República Portuguesa. Publicou livros em diferentes áreas, como as de História e Etnografia, destacando-se as recolhas que fez de contos e canções tradicionais. A sua investigação nesta área deu origem à obra Contos Tradicionais do Povo Português, de onde, aliás, foi retirado o fantástico conto que hoje vos trouxe. Deixou-nos em 1924, em Lisboa, mas deixou-nos também este legado fantástico de contos que se perpetuou na nossa história e que tanto nos dizem. Espero que tenham gostado mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem esses sussurros. Despeço-me prometendo voltar na próxima semana para mais um momento de partilha e um encontro com quem está desse lado. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.